Existe um contexto muito interessante quando nós pensamos a respeito dos dinossauros, está relacionado com o próprio termo dinossauro. Muitas pessoas chegam e falam assim, mas você pega literatura antiga não existe nada falando a respeito de dinossauros. É verdade. Mas por que não? A resposta é simples, porque o termo é recente. Esse termo foi um termo praticamente criado no ano de 1841, Richard Owen. Richard Owen, ele pegou duas palavras, Deinos e Saurus. Deinos, vocês sabem o significado, terrível, Saurus significa lagarto, réptil. Então, dinossauro significa um réptil, um lagarto terrível. É uma palavra nova, uma palavra recente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse contexto, principalmente porque na nossa mente parece que as palavras sempre tiveram aquele significado. É muito interessante porque quando você olha os registros antigos, nós encontramos certas palavras que chamam a nossa atenção. Por exemplo, a palavra serpente. Por que o pessoal usa tanto essa palavra serpente nos registros antigos? Porque a palavra serpente era o termo técnico que se referia a répteis. Por exemplo, um crocodilo era uma serpente. Hoje não. Então tudo era serpente. É por isso que nos registros antigos nós encontramos o quê? Serpentes voadoras. Coloca na terminologia de hoje. Em vez de serpente, a gente usa a palavra réptil. A réptil voador tem muito no registro fóssil. Quando nós pensamos a respeito desses animais, esses animais literalmente eles existiram? Sem dúvida. É só uma questão de você ir ao museu, chega lá no museu, você vai encontrar uma quantidade absurda desses animais. Se você puder perceber aqui, na foto lá de cima, você está vendo que tem os fósseis de alguns apatossauros ali e tem algumas pessoas por perto. Você vai perceber que o ser humano e o apatossauro não era um negócio assim descomunal como nós vimos lá no Parque Jurássico. Não era isso. Agora, o que é importante é que quando nós pensamos nos dinossauros, a variedade deles era muito grande. Era um número absurdo em termos de tamanho. Agora, as cores são questionáveis, tá? Isso daí são os desenhos que nós encontramos por aí. Se a cor deles era desse jeito, a história é outra. Os dinossauros variavam demais. Por exemplo, os mais leves pesavam por volta de mais ou menos, até chegando a pesar 100 gramas. Nós já encontramos alguns pequenininhos de 100 gramas. Os maiores chegavam a pesar até 150 toneladas. Os menores chegavam a ter mais ou menos 20, 30 centímetros de altura. Os maiores, 24 metros. Então nós temos uma variedade muito grande aí dentro desses dinossauros. Dos que voavam, dos pterossauros, o maior deles era chamado Quetzalcoatlus. Esse é o nome que foi dado ao coitado do rapaz. Ele tinha mais ou menos 13 metros de envergadura. Já pensou colocar aqui dentro da igreja? Do local aqui dá para uma asa, uma ponta ali, outra ponta quase que aqui do outro lado praticamente. Esse era o tamanho, pesava cerca de 100 quilos mais ou menos. Dos que viviam na água, dos plesiosauros, um dos maiores que nós temos conhecidos é o Liopleurodonte. O Liopleurodonte era mais ou menos um tipo de um jacarezão. Tá? Em vez das patas, eram um tipo nadadeiras. Ele pesava mais ou menos 150 toneladas, tinha aproximadamente 25 metros de comprimento. Segundo os evolucionistas, esses animais todos aí teriam vivido num período chamado período Mesozoico, que iria de aproximadamente 65, 66 milhões de anos atrás, até a 245, 250 milhões de anos atrás aproximadamente. Ou seja, esse pessoal todo aí, esses animais todos, os dinossauros, teriam vivido em média de 65 a 66 milhões de anos antes dos seres humanos terem pisado no planeta Terra. Daí entra a pergunta, seres humanos e dinossauros foram contemporâneos? Quando as pessoas perguntam isso, tem umas respostas que são muito interessantes. Porque para muitas pessoas, eles acham que a única coisa que os criacionistas têm de evidência são essas, os Flintstones. Então a gente poderia levar os Flintstones, apresentar o Fred, Barney, todo o pessoal, o Dino, entende? Daí seria essa evidência criacionista. Não, não é bem essa não. Quer dizer, essa não é a evidência criacionista. Algo muito interessante, não sei quantos vocês já viram ou leram a respeito disso, foi encontrado um pedaço de um fêmur de um Tyrannosaurus Rex. Os tiranossauros, havia um grupo muito grande, o Tyrannosaurus Rex, que é o Tyrannosaurus rei, esse era o maior de todos. Média mais ou menos uns 6 metros de altura. A maior parte dos tiranossauros flutuavam entre 1,80 m e 2,5 metros. Então não era um negócio exagerado, esse era o maior deles. Lembrem-se que animais do tipo réptil
tem uma característica muito interessante, eles nunca param de crescer. Então, o tamanho deles está ligado à longevidade. Se esses animais lá no passado viviam dezenas até talvez algumas centenas de anos, está explicado o tamanho dessa bicharada. Nós temos uma noção disso pelas tartarugas das Ilhas Galápagos. Algumas delas chegam a ter 2 metros de diâmetro e elas estavam lá quando Darwin passou. Pode ir lá que está riscadinho do lado, Darwin esteve aqui. Estou brincando, não tem nada disso não. Tá? Mas são tartarugas gigantescas, a gente sabe que elas têm mais de 200 anos. Então tem coisas desse jeito. Nesse caso foi muito interessante, porque eles acharam esse fóssil, fizeram a datação, e a datação diz que esse animal deve ter morrido há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Agora o que é interessante é que quando eles abriram o osso, começaram a fazer um estudo, olha o que eles descobriram lá dentro. Vasos sanguíneos, célula vermelha, fragmento elástico, aparência de fresco, tecido fibroso. Agora, como isso daí teria aguentado 65 milhões de anos? Células, por exemplo, a gente sabe, um sistema como esse, no máximo 5 mil anos. Fragmento, parte de elasticidade, isso daí não chega, estourando 5 mil anos. Ou seja, esse fóssil, esse animal deve ter morrido há mais ou menos 5 mil anos atrás. Foi fossilizado 5 mil anos atrás. Não há 65 milhões de anos atrás, como praticamente estaria sendo proposto. Nós temos evidências que foi algo recente. Daí esse questionamento fala, mas há 5 mil anos atrás tinham seres humanos aqui no planeta Terra. Eu concordo. Mas por que eles nunca falaram a respeito desses grandes animais por aí? Não sei, você já foi visitar algumas cavernas? Por que nas cavernas você encontra desenhos relacionados com esses grandes animais? Nós temos várias delas. Tem um contexto que é muito interessante, tem algumas pedras por aí que têm sido muito debatidas, são as pedras do povo Ica, aqui no Peru, e todas elas mostram desenhos de animais pré-históricos, tá? No caso os dinossauros, com uma qualidade exuberante. Alguns falam, não, isso daí não é verdade, isso aí foram forjados. Tem muita coisa que já saiu forjado por aí, isso é verdade. Mas algumas características delas, por exemplo, aí você tem uma pedra Ica, tá, na parte de baixo, e luz polarizada no meio. Então dá para ter uma ideia, isso é um guerreiro Ica em cima de um tricerátopo. Agora é importante lembrar que os fósseis de tricerátomos foram encontrados há cerca de mais ou menos 100 anos atrás, e essas pedras são datadas com pelo menos mais de 500 anos. Ou seja, antes nós temos encontrado os fósseis de tricerátomos por aí, parece que esse pessoal já conhecia o tricerátopo.